Começa a qualquer momento o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba deve transmitir o julgamento ao vivo. Ele será presencial com 3 sessões. Uma decisão é esperada até o dia 8 de abril. As ações contra Moro foram apresentadas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, composta por PCdoB, PV e PT. Ele responde por abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A defesa do senador nega as acusações. Para entender melhor esse julgamento, a gente faz conexão com Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, doutor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. E a minha primeira pergunta pode ser a dúvida de muita gente. É o seguinte: por que esse caso não passou primeiramente na primeira instância, né, e já seguiu direto para o Tribunal Regional Eleitoral? Bem, boa tarde, Kelly, boa tarde a todos que acompanham na Record News. De fato, essa é uma questão importante, porque a Justiça Eleitoral, como ramo de justiça especializada, ela é simétrica, ela se parece com a estrutura da justiça comum. Portanto, ela também tem uma primeira instância constituída de juízes eleitorais nas zonas eleitorais e uma segunda instância constituída pelos desembargadores eleitorais nos tribunais regionais eleitorais, Kelly. São 27, distribuídos pelos 26 estados da federação e pelo Distrito Federal. E a Justiça Eleitoral ainda tem um tribunal de cúpula, situado em Brasília, muito conhecido, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então se indaga, por que esse processo, em face do senador Sérgio Moro, não começou lá na primeira instância? É porque o Código Eleitoral, Kelly, que estabelece também normas de direito processual eleitoral, a Lei 4.737 de 65, fixa que a primeira instância julga as ações de investigação judicial eleitoral, como também ações de impugnação de mandato eletivo, representações eleitorais, quando tudo se refere a vereadores e prefeitos. Quando uma ação de impugnação de mandato eletivo ou uma ação de investigação judicial eleitoral, como é o caso, se instaura em desfavor de deputado federal, senador da República, governador de estado ou deputado estadual, então o processo já começa atipicamente no Tribunal Regional Eleitoral. Nesse caso, o Tribunal Regional Eleitoral, atipicamente, Kelly, está funcionando como se fosse uma primeira instância. Então, já começa em Curitiba, sede do Tribunal Regional Eleitoral, onde 7 desembargadores eleitorais, a partir de hoje, apreciarão essas 2 ações de investigação judicial eleitoral, que você muito bem mencionou, uma proposta pelo Partido Liberal e outra proposta por uma federação, a Federação Brasil da Esperança, composta pelo PP, pelo PCdoB e também pelo PDT, se não me falha a memória, pelo PV. Então, essa federação, em verdade, ela propôs diretamente a ação no Tribunal Regional Eleitoral e o julgamento está começando ou começará daqui a pouco. Pois é interessante a gente falar dos partidos, né? PCdoB, o PV, o PT, o PL, porque são partidos totalmente diferentes, né? De direita e de esquerda, que entraram com ações contra o senador. Agora, a gente falou que deve começar a ser transmitida as imagens ao vivo. O senhor falou que é um caso meio atípico, não é, professor? Inclusive, olha aí, são imagens ao vivo, direto, então, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Sessão realmente começando, vamos ver o que vai acontecer. Transmitir ao vivo também é algo atípico ou não, professor? Essas transmissões ao vivo em tribunais de apelação, Kelly, como os tribunais regionais eleitorais, como os tribunais regionais federais da Justiça Federal ou os tribunais de justiça dos estados, não são comuns. Essas transmissões não são habituais, mas em caso de grande reunião, não há nenhuma proibição. Aqui no Brasil, as coisas não funcionam como nos Estados Unidos da América, Kelly, em que é vedado o televisionamento, qualquer registro videográfico de sessão de tribunal. Aqui, pelo princípio da máxima transparência, da publicidade,
salvo nas hipóteses de segredo de justiça, é possível sim o televisionamento. Então, pela repercussão do caso, por envolver o senador Sérgio Moro, que marca um trecho recente da história do país, certamente despertou-se um interesse pela transmissão ao vivo para que todos possam ter acesso ao teor do julgamento, dos votos proferidos pelos desembargadores que constituem esse colégio jurisdicional, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Serão 3 sessões, pelo menos, né? E a primeira decisão deve sair em alguns dias. Agora, de qualquer forma, cabe recurso, professor. Investigado Sérgio Fernando Moro. Sim, essa é outra pergunta importante, porque disse eu no começo que, atipicamente, essa ação começou no Tribunal Regional Eleitoral, não em primeira instância, por conta especificamente da previsão de que, sendo a ação de investigação judicial eleitoral movida em face de um senador, ela vai diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral. Mas cabe recurso sim, Kelly. A legislação de regência, que eu citei, o próprio Código, prevê a possibilidade de recurso dessa feita ao Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal de cúpula da Justiça Eleitoral brasileira, situado em Brasília, com jurisdição em todo o território nacional. Então, certamente, dessa decisão, se for no sentido de desfavorecer o senador Sérgio Moro, ou seja, se for, por exemplo, pela decretação da perda do mandato eletivo, fatalmente haverá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, que encerrará. Mas, se no Tribunal Superior Eleitoral houver alguma decisão que venha a afrontar diretamente a Constituição da República, no caso, ainda caberá recurso ao Supremo Federal. São 2 processos judiciais, Kelly. Essa primeira ação proposta pelo Partido Liberal e a segunda ação proposta pela Ação Brasil da Esperança, portanto, pelo PT, PCdoB e PV, que prometem que tudo ainda vai demorar bastante. Pois é. E o caso ainda pode parar lá no Conselho Nacional de Justiça, professor? Por uma outra razão. Isso não tem relação qualquer com essas ações de investigação judicial eleitoral e é bom explicar também. O Conselho Nacional de Justiça não é um tribunal. O Conselho Nacional de Justiça não é um órgão jurisdicional, Kelly, como o Tribunal Regional Eleitoral no Paraná. Ele é um órgão de instância máxima administrativa do Poder Judiciário para controle e desempenho do próprio Poder Judiciário, investigação e julgamento de magistrados pela prática de eventuais infrações à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Não é mais magistrado. Moro, desde que foi magistrado, já se tornou ministro de Estado da Justiça e agora senador da República. Não integra mais o Poder Judiciário, integra o Poder Legislativo. Todavia, havia representação proposta desde o tempo em que ele era magistrado, em que se discutia se ele teria ou não violado as normas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional na condução da Operação Lava Jato e talvez, segundo a representação, se valer do Poder Judiciário para a promoção pessoal. Ele deixou de ser magistrado, mas se avalia agora no Conselho Nacional de Justiça se isso faz por si só com que o processo se encerre por ele ter deixado de ser magistrado, ou se ainda que não mais juiz, se ele pode ser julgado pela conduta anterior dele na judicatura, o que pode, portanto, prejudicar o mandato dele como senador da República. A semelhança do que aconteceu com Deltan Dallagnol, que deixou de ser deputado federal e que antes de deputado fora procurador da República e que depois de deixar de ser procurador da República ainda assim foi julgado pelo Conselho Nacional Público, que é um conselho similar no Ministério Público ao que é o Conselho Nacional de Justiça no Poder Judiciário. Então, são ações distintas, são processos rigorosamente distintos, Kelly. No Conselho Nacional de Justiça, um processo de natureza administrativa, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, processo judicial instaurado por 2 ações
de investigação judicial eleitoral. Pois é, e você segue acompanhando com imagens ao vivo o julgamento que começou praticamente muito pontual, às 2 horas da tarde. A gente trazendo aqui as análises ao vivo, em tempo real, para você que acompanha o Conexão Record News. Imagens direto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Professor, o senhor acredita que esse caso, por ter grande repercussão, pode servir, dependendo do julgamento, como uma lição, um exemplo para os políticos brasileiros? Porque as regras são muito claras. Então, a partir do momento, se houver uma condenação, dependendo das provas, dependendo da análise dos desembargadores, isso pode ficar como um caso exemplar? Desembargador Sigúrdio Roberto. Certamente, Kelly. Isso provavelmente vai ser um caso que nós chamamos, nos corredores forenses, nos corredores do direito, de caso deve formar um paradigma. Por quê? Porque, em verdade, nas ações judiciais de investigação judicial eleitoral, Sérgio Moro é dito como alguém que teria usado aquele prestígio pessoal que ele adquiriu como juiz federal e depois como ministro de Estado da Justiça, para quê? Para satisfazer anseios políticos pessoais. Veja, eu não estou dizendo que isso aconteceu. Quem vai dizer se aconteceu ou não é o Poder Judiciário. Eu estou apenas reverberando o que se alega nas ações propostas. O que se diz é que ele teria usado a máquina do Poder Judiciário para a promoção pessoal e depois a máquina do Poder Executivo, como ministro da Justiça, para uma promoção pessoal, para uma desigualação do teatro da concorrência entre os candidatos aos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que afinal são cargos eletivos. E nesse sentido, além disso, ele teria se valido de poder econômico abusivo para captar eleitores, para captar sufrágio, para trazer para si mais eleitores que lhe levassem a essa votação expressiva de mais de 1.900.000 votantes no Paraná. Então, é o somatório desses fatos que leva hoje o Poder Judiciário na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, a julgar as ações propostas. A depender do resultado, se ele vier a ser condenado, se ele vier a perder o mandato de senador da República, o que nós sabemos e já dissemos, se isso acontecer, será objeto de recurso aos tribunais em Brasília. Mas ainda assim, se isso acontecer, isso vai ser uma espécie de ponto de virada, uma pedra de virada, um ponto novo, a partir do qual os políticos vão observar com maior atenção o que eles investem nas suas campanhas eleitorais, em termos de esforços políticos, esforços econômicos, a quem eles recorrem para pedir contribuições, para quê? Para evitar uma eleição frustrada, que se elejam a um cargo importante no Poder Legislativo, como o que decorre do mandato de senador da República, e que depois venham a perder esse mandato por conta de um julgamento na Justiça Eleitoral. Acho sim, Kelly, que é um julgamento que pode virar uma página. Professor, uma outra dúvida que chegou por aqui é a seguinte: caso Sérgio Moro seja cassado, ele pode se candidatar novamente? O que diz a lei? A legislação brasileira é muito clara em relação a isso, Kelly. A cassação, em determinadas hipóteses, pode gerar a suspensão dos direitos políticos por um determinado tempo. Esse tempo varia de acordo com a hipótese prevista na legislação eleitoral. Não necessariamente a perda do mandato gera esse tipo de consequência, mas a regra prevista na legislação é que durante um determinado tempo, aquele político se torne inelegível. Então, se esse tempo, se essa perda de elegibilidade corresponder, por exemplo, a um intervalo de 5 anos, aquilo já alcança a eleição subsequente e nessa eleição subsequente ele não mais pode se candidatar, compreende? Tendo que esperar um bom tempo para chegar a uma próxima possibilidade de candidatura. Esse tempo máximo é de 8 anos. Como o mandato já começa, isso pode alcançar 2 eleições legislativas federais. Então, essa cronologia tem que ser bem calculada, Kelly, porque o Brasil alterna de 2 em 2 anos eleições federais e estaduais e eleições municipais. Esse ano, por exemplo, nós teremos eleição para prefeito e vereador.
daqui a 2 anos e meio, eleição para deputado federal, presidente da República, senador da República e governador. Então, a depender do tempo, ele fica com o que nós chamamos, Kelly, de capacidade eleitoral passiva, ou seja, a capacidade eleitoral de ser eleito suspensa. Professor, a gente falou um pouquinho do impacto para os políticos, dependendo do resultado desse julgamento que você está acompanhando ao vivo aqui na Record News. A gente segue com imagens direto do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná. Mas com relação a nós, eleitores também, eu acho que nós temos a democracia há pouco tempo, votamos relativamente há pouco tempo, se a gente for comparar com outros países mundo afora. Então, é um momento também que a gente vai amadurecendo a consciência enquanto eleitor? Certamente. A democracia, Kelly, é um processo permanentemente em construção. Nunca se termina de construir a democracia. E como o Brasil, na sua história, lamentavelmente, viveu interrupções ao prático. Nós tivemos, por exemplo, a ditadura Vargas de 1937 a 1945, uma ditadura civil. Depois tivemos uma ditadura militar de 1964 a 85. E tivemos momentos autoritários da história do Brasil dentro de democracias em sentido formal, como aconteceu na Primeira República durante 4 anos do governo do presidente Arthur Bernardes, que era eleito, mas que governou o Brasil em estado de sítio. Então, o Brasil, ele se alterna entre autoritarismo e democracia. A nossa democracia ainda é jovem. Ela foi restabelecida em 1985 e constitucionalizada em 1988. A Constituição acaba de completar 35 anos. Então, a nossa democracia vem se reconstruindo. E essa reconstrução, ela é gradual. Esse tipo de episódio que está acontecendo agora amadurece o eleitorado. Ajuda o eleitorado a perceber em quem ele está votando. É muito importante. É um ato cívico de grande importância, de grande relevância, que cada eleitor, quando vai à urna, não vote apenas por uma impressão superficial, por um bem-querer superficial. É preciso que o eleitor analise a vida pregressa de cada candidato. E não só candidato, Kelly, a presidência da República, a governador de estado, não. Também os candidatos ao parlamento, até ao parlamento municipal. No caso dos vereadores, é preciso avaliar a vida pregressa de cada candidato, o perfil de cada um, para saber do que eles são capazes de fazer para o bem e para o mal, e assim fazer a escolha correta. Isso decorre de um processo natural de amadurecimento e, nesse sentido, o Brasil, Kelly, acabou de superar uma quadra histórica muito adversarial, que foi o ano de 2022. Por pouco esse país não viveu uma ruptura democrática, mas mostrou-se que as instituições são mais fortes do que qualquer pretensão pessoal de qualquer golpista que esteja ali tentando ocupar o poder. De maneira que, se a democracia se mostrou forte, é hora do eleitor mostrar também a sua força e ficar cada vez mais atento a quem ele escolhe para o poder legislativo e para o poder executivo. Isso é fundamental para o crescimento institucional da democracia, Kelly. E para o nosso futuro também, né? Seguimos acompanhando e de perto. Professor, muito obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Também para você, Kelly, para todos. Boa segunda-feira e bom jornal. Obrigada.